No passado, religião e política precisaram se separar para que o humano amadurecesse. Essa separação não foi uma negação do sagrado, mas uma proteção. Enquanto a consciência ainda era imatura, unir poder e transcendência produzia abuso, medo e obediência cega. A cisão permitiu que o indivíduo surgisse, que a razão se estruturasse e que a liberdade externa fosse conquistada. Hoje, porém, o cenário é outro. A política tornou-se técnica, estratégia, muitas vezes vazia de sentido. A religião, quando permanece apenas como identidade ou discurso moral, já não consegue oferecer eixo real. Nesse ponto do processo evolutivo, não basta ser religioso. É preciso ser consciente. E consciência aqui não é crença, é responsabilidade interna. Como reconhecer essa consciência em líderes reais? Um líder consciente não se define pelo que proclama, mas pelo modo como sustenta o poder. Ele não precisa invocar Deus, valores ou inimigos para se legitimizar. Sua autoridade nasce da coerência entre palavra, gesto e consequência. Alguns sinais são claros. Ele não governa pelo medo, nem pela promessa de salvação. Ele não simplifica problemas complexos em slogans emocionais. Ele assume limites, custos e contradições sem terceirizar a culpa. Ele não transforma adversários em inimigos morais. Ele prefere perder popularidade a perder integridade. A consciência crística, entendida como estado de maturidade humana, se reconhece pela capacidade de servir sem se submeter ao ego e de decidir sem desumanizar. Onde há espetáculo constante, dificilmente há consciência. Onde há sobriedade, escuta e responsabilidade silenciosa, ela costuma estar. Como essa consciência se manifesta em decisões políticas concretas? Em decisões públicas, a consciência não aparece como bondade abstrata, mas como um critério ético vivo. Ela se manifesta quando políticas priorizam o bem comum, mesmo sem retorno eleitoral imediato. Decisões protegem os mais vulneráveis sem criar dependência permanente. A lei é usada para organizar a vida, não para punir ressentimentos. O longo prazo pesa mais que ganhos rápidos. A dignidade humana não é negociada por eficiência. Consciência crística não é ingenuidade. Ela sabe que governar envolve conflito, escassez e escolhas duras, mas recusa a desumanização como método. Ela não promete um mundo perfeito. Ela trabalha para reduzir sofrimento real sem criar novas formas de dominação. Como cada pessoa sustenta isso no cotidiano sem militância? Talvez o ponto mais importante seja este: a reintegração entre espiritualidade e política não começa nas instituições, começa no indivíduo. Uma pessoa sustenta essa consciência quando não terceiriza sua ética a líderes, ideologias ou religiões. Não usa o discurso espiritual para se sentir superior. Vota
ou escolhe ou apoia com discernimento, não com paixão tribal. Aceita complexidade sem cair em ódio. Cuida do próprio eixo antes de querer corrigir o mundo. Não é preciso militar para isso, nem convencer, nem salvar ninguém. A consciência madura não faz barulho, ela cria campo. E um campo criado por pessoas conscientes, mesmo em silêncio, muda gradualmente o tipo de liderança que se sustenta, o tipo de decisão que se torna possível e o tipo de futuro que deixa de ser inviável. No passado, separar religião e política foi necessário para que o humano aprendesse a pensar. Hoje, mantê-las separadas internamente já não basta. O próximo passo não é voltar ao sagrado institucional, mas encarnar a consciência. Quando a consciência amadurece, o poder deixa de ser um fim e volta a ser um serviço. E isso não começa em palanques, templos ou partidos. Começa em pessoas que não precisam usar Deus, ideologia ou medo para agir com dignidade. É assim, silenciosamente, que a história volta a se reorganizar.